Sejam muito bem-vindos. Depois de muito tempo, estamos finalmente aqui novamente fazendo uma live. Muitas pessoas pediram, muitas pessoas estavam falando que estavam assistindo as lives antigas e também, recentemente, muitas pessoas falaram que como as lives eram importantes, né? Como elas conseguiam respostas, como elas conseguiam se centrar novamente a partir das informações que a gente traz aqui. Mesmo a gente sabendo que através de uma live as respostas vão ser mais superficiais, o conteúdo não vai ser tão aprofundado e mesmo assim várias pessoas sempre relatam como elas ajudam. Então, da mesma forma, espero que essa live seja de bastante proveito para vocês. Eu acredito bastante que o campo utiliza as pessoas para trazer uma mensagem para nós. Se a gente quiser ser um pouquinho mais místico, talvez eu possa dizer que Deus utiliza as pessoas para falar aquilo que a gente precisa ouvir. Da mesma forma como a vida vai nos utilizar para falar algo que o outro precisa ouvir. Nada é por acaso. Jung chamava, o conceito da sincronicidade, quando as coisas acontecem na hora precisa que precisam acontecer. Então, acreditar que existem essas forças que atuam além de nós nos dão uma segurança a mais também, nos dão uma firmeza a mais interna dentro de nós e um centramento no nosso coração para que quando a gente fale, a gente realmente promova uma mudança no outro, a gente realmente faça com que o outro sinta a verdade naquilo, porque você está em conexão com algo maior, porque você não está falando só porque você pensou racionalmente naquilo. Você está falando porque talvez a vida esteja falando através de você aquilo que a outra pessoa precisa ouvir. E muitas vezes as outras pessoas falam também alguma crítica para nós. E nós precisamos muitas vezes ouvir essas críticas. E uma reação normal de muitas pessoas é, no momento que é julgado, se defende ou se justifica. Tipo, eu fui julgado por isso, mas eu fiz isso porque... E aí se justifica. Isso não traz força. Toda vez que a gente é julgado, a gente precisa ser capaz de olhar para o julgamento, acolhê-lo no coração, e mesmo que ele não seja totalmente verídico, a gente ainda assim pode aprender com ele. Porque também a crítica faz a gente melhorar, faz a gente se aprofundar. No mínimo, vai fazer a gente refletir sobre como pode melhorar. Então, vamos receber com amorosidade também aquilo que as pessoas falam que não é tão positivo para nós. Porque ali talvez tenha uma chavinha importante e não deixa de ser também dessa forma que a vida vai utilizar essas pessoas para falar contigo. E quando você sentir também de falar algo para alguém, às vezes essa vontade surge do nada, como se não fosse tua. Se permita ser instrumento do campo e da própria vida para falar algo para a pessoa. E muitas vezes eu também percebo que as pessoas não elogiam, mas elas querem elogiar. Elas têm o elogio no coração para direcionar para alguém, mas talvez esteja com medo, talvez comece a pensar, surjam as primeiras dúvidas, a pessoa comece a pensar, o que será que o outro vai pensar? Como o outro vai receber? Às vezes o medo de ser interpretado com uma segunda intenção. E aí muitas vezes você não fala o elogio, mas a outra pessoa está precisando ouvir aquilo, porque talvez o processo interno que ela esteja passando necessite de uma validação para que ela consiga força para dar o próximo passo na vida dela. Então, especialmente nesses momentos, a vida vai utilizar de nós, das nossas palavras, para falar algo ao coração do outro. Já comecei a live com conteúdo, como é de costume. Sejam bem-vindos, todos que estão chegando. Vi que tem vários alunos ali já. Fiquem à vontade para fazer perguntas também, tá?
E também eu gostaria de falar algo que sobre o medo, né? Muitas vezes a gente tem o medo da crítica, muitas vezes a gente tem o medo de o que o outro vai pensar se eu elogiar. Isso mesmo, Elza, é muito legal isso do elogio mesmo, né? E esse medo faz com que a gente não se permita ser instrumento nas mãos da vida ou nas mãos de Deus. E esse medo também nos paralisa. Tem uma metáfora linda que eu gosto, que é o navio não foi feito para ficar no porto. Ele está seguro no porto, mas não foi para isso que ele foi construído. E quando a gente tem medo de ir para a vida, de falar aquilo que está no nosso coração, muitas vezes a gente é como esse navio que fica o tempo todo em segurança, o tempo todo no porto, sem cumprir o seu propósito, então não servindo para nada. E se a gente não está servindo para nada, a vida vai precisar recrutar outras pessoas para fazerem aquilo que seria uma tarefa nossa, e consequentemente essas pessoas que aceitarem o chamado é que serão pagas pela tarefa. Ou seja, estou falando de dinheiro mesmo, tá? Estou falando do profissional. Quando a gente não se permite se expor ao julgamento, quando a gente tem medo de falar, quando a gente tem medo de dar um passo de coragem na vida, a gente não está se expondo à vida para que a nossa missão possa ser cumprida. E então, a vida vai substituindo os maus pelos bons jogadores e vai retribuindo os jogadores, então, que estiverem melhor servindo a vida. Mais vale alguém que está fazendo algo mal feito do que você que está o tempo todo se preparando e não faz nada, né? Então a gente precisa olhar com esses olhos também. Como é que tá chegando as informações aí? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos, quem vai chegando, pode ir fazendo as perguntas. E um outro contexto também que eu quero trazer aqui é: muitas vezes a gente é instrumento de transformação na vida das pessoas quando a gente simplesmente é quem a gente é. Quando a gente não tenta forçar algo que a gente não é. Então, muitas vezes, você vai estar centrado, você vai estar com uma boa postura no teu coração, e essa boa postura vai render frutos no teu redor, vai ressoar no coração das pessoas ao teu redor. Às vezes não é preciso tu também falar muito para tocar no coração das pessoas, desde que você esteja conectado com cada palavra que sair. Você vai viver de uma forma mais presente, você vai viver de uma forma mais centrada, mais concentrada, mais viva de fato. E quando cada gesto teu você conseguir trazer algum elemento sagrado, quando, por exemplo, você conseguir dar a devida atenção aos pequenos detalhes, ao invés de sempre estar correndo, fugindo o tempo todo, sempre esperando a hora seguinte, o momento seguinte, o compromisso seguinte, e então você torna sagrado e ritualístico, de certa forma, o teu momento, aí você consegue emanar muito mais presença. E talvez isso também esteja dentro de uma frase que marcou muito o curso no final de semana, que foi: viva como se tua vida fosse uma oração. Então, muitas pessoas acham que para se conectar com Deus, tu precisa meia hora antes de dormir ir lá, se ajoelhar e fazer o teu momento de oração. Ou muitas pessoas que me seguem também gostam de fazer a meditação, né? Então tiram aquela meia hora para meditar. Mas o que de fato é a oração? O que de fato é a meditação? Talvez a meditação aconteça sempre, durante toda a tua vida, se você está totalmente no momento presente. Se você está centrado, se você está alegre por estar vivendo aquele momento, se alegrando com a vida a cada passo que você dá, se alegrando com cada momento. E então os nossos dias vão sendo multiplicados porque a gente está
atraindo mais vida para si quando a gente se alegra com a vida que a gente tem, com o tempo que a gente tem. E a meditação talvez seja isso, não seja aquela meia hora que a gente para, mas talvez a gente viver de uma forma totalmente presente, totalmente corajosa. E a oração também. Então, viva como se tua vida fosse uma oração. Sejam bem-vindos todos. E eu vou responder então algumas perguntas aqui que já tinham feito de antemão. E no que mais pessoas forem fazendo perguntas, eu vou respondendo também. Primeira pergunta é: o que pode estar travando meu processo de prosperar? Muitas coisas podem caber nessa resposta, né? Como a pergunta é um pouquinho ampla, eu vou trazer aqui alguns conceitos gerais também do que pode travar o nosso processo de prosperar. Prosperidade não significa necessariamente só financeiro. Significa quando tudo na nossa vida está andando adiante, está em movimento para mais vida. Então alguém próspero é alguém que também tem um bom relacionamento de casal, é alguém que sente que o profissional, né, a carreira está fluindo, o financeiro também como consequência, e está vendo que os sonhos estão de fato se aproximando. E quando a vida está travando, quando a gente está se travando, melhor dizendo, talvez a gente possa se perguntar o que a gente está carregando que a gente precisa deixar para trás. Para que a gente possa prosperar mais, você não precisa de mais ferramentas, e sim soltar algo que está pesando muito na tua caminhada. O caminho da espiritualidade é o que a gente pode soltar e desapegar para que, então, mais fluxo venha para a minha vida. Então, não é possível pedir a Deus coisas novas, não é possível pedir ao universo coisas novas se você não está disposto a se desfazer das velhas. E talvez você tenha que dar um passo de coragem ao se desfazer das coisas antigas, tendo fé que as coisas novas virão, que as coisas novas vão ser renovadas, né? Que a vida vai ser renovada. Então, a gente precisa primeiro demonstrar a nossa fé nisso que vai vir, quando a gente vai abrindo mão das coisas que já não cabem mais para nós. Então, a gente tem que saber que tem um preço ali a ser cumprido também. E a próxima pergunta é: quando tento guardar dinheiro, aparece algo e não consigo guardar. Então, vou correlacionar, fazer algo parecido aqui. Quando a gente tenta guardar, muitas vezes, mesmo sendo só um jeito de falar, isso traz uma ideia de que o dinheiro para ali, de que não está no fluxo. Dinheiro é uma energia de fluxo, é uma energia de vida e precisa estar em movimento. Para que mais dinheiro possa chegar, eu preciso estar em movimento na vida, em consonância com essa energia do dinheiro, que é movimento. E eu preciso também me alegrar com cada momento para me conectar com essa energia de vida. Eu gosto de falar sobre dinheiro porque o dinheiro é uma consequência, o dinheiro é energia. E se a gente está numa boa postura, se a gente está servindo, se a gente está conseguindo controlar nossas emoções, ele flui de uma maneira incrível. E até a gente sempre fala sobre esse assunto, mesmo não sendo esse o tema, porque é interessante. E quando a gente tenta guardar e não consegue, porque surge um imprevisto, aí a gente pode se perguntar várias coisas para descobrir qual que é o aprendizado que não está fluindo ali, porque o natural é que esteja fluindo. Então, será que é algo que eu tenho que soltar que eu ainda não soltei? Muitas vezes o dinheiro representa questões emocionais. Então, se eu não estou disposto a soltar uma pedra, uma mágoa, algo que me prende ao passado, às vezes um rancor, né? E então eu não consigo me autorizar a entrar também no fluxo da vida que vai me levar para mais prosperidade. Porque eu preciso estar leve
e contente com a minha história e com o meu momento presente, para que eu consiga vibrar na mesma sintonia, então, da energia do dinheiro. E quando eu me alegro com cada momento e torno a minha vida algo sagrado, como uma prece, aí sim é natural que o dinheiro flua. As pessoas mais conectadas com Deus, teoricamente, também estariam conectadas com o dinheiro. Eu acho que essa última frase aí atacou pelo menos crença de metade das pessoas que estão aqui na live, porque a gente aprende um pouquinho diferente. E aqui a gente está sendo convidado a modificar essas crenças. Dinheiro tem uma dimensão espiritual e a conexão com Deus pressupõe que a pessoa consiga prosperidade financeira também. Olha que interessante. Outra coisa que eu poderia acrescentar, né, que você tenta guardar dinheiro e não consegue, é a pergunta. Outra coisa que eu acrescentaria é: qual é o propósito desse dinheiro que você está querendo guardar? Então, se você está querendo guardar o dinheiro como vai que eu fique doente, lembre que o dinheiro tem uma dimensão espiritual, ele é sensível à nossa postura interna. E se você guarda dinheiro para ficar doente, você precisa ficar doente para que aquele dinheiro seja utilizado. Se você guarda o dinheiro com o propósito de viajar, aí você já está dando um destino a ele que vai conduzir a mais vida, por exemplo. Ou para fazer um curso, é um investimento em si próprio que vai gerar mais vida no futuro. Então é um propósito bom que leva para mais vida. Se dinheiro é uma energia de vida, ele precisa de um propósito que conduza à vida. E dinheiro para quando ficar doente não é um propósito que conduza à vida. A sensação é que para ali. Então, às vezes, a gente tem que pensar no propósito também. Sejam bem-vindos quem está chegando aí. Vão comentando aqui se está fazendo sentido. Se está chegando aí em vocês também essas frases, esses conceitos. E, de toda forma, sempre que algo não está prosperando na nossa vida, nós temos que nos perguntar: qual é o aprendizado que eu não estou disposto a assimilar nesse momento? O que na minha vida eu não estou disposto a olhar corajosamente e soltar as minhas certezas para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer, para que eu possa mudar também, né? Como a vida é movimento, a gente está o tempo todo mudando, o tempo todo se modificando, e também nós não podemos nos cristalizar como se a gente fosse isso e deu. Muito pelo contrário, né? A gente está sendo nesse momento, mas a gente está crescendo, graças a Deus, a gente consegue se movimentar junto com a vida. Então, se eu escolho não mais crescer como pessoa, me colocando numa zona de conforto, por exemplo, onde não tem mais desafio na relação de casal, ou porque eu escolho não ir para uma relação de casal, ou porque dentro da relação de casal foi encontrado ali um jeito confortável, ou na profissão eu escolho algo que é seguro, não aquilo que o meu coração acende, que o meu olho brilha. Então eu escolho um ambiente ali onde não há crescimento. É como um navio no porto, em segurança, sem cumprir o seu propósito, que é navegar em águas mais profundas, que é ir para o mundo. Então a gente tem que estar em sintonia com o nosso coração para que a gente possa entender que nós temos sim uma tarefa, nós temos sim uma missão, e pode não ser uma missão grandiosa, mas se você viver de uma forma íntegra, de uma forma honrada, é grandioso dentro de qualquer coisa que você faça. Não importa o que você faz, mas com quanto amor você faz aquilo que você faz. Então, viva como se sua vida fosse uma oração,
Talvez não seja, nossa, seja grandioso, não se cobre isso. Mas se cobre que você faça o melhor dentro daquilo que você sente que é para ti nesse momento. Sai então desse lugar de segurança e vai para onde o certo não deixa escolha. Vai para onde o teu coração está te chamando. O dinheiro acompanha os corajosos. E o dinheiro tem muito a ver com as relações. Quanto melhor você souber se relacionar com as pessoas, se comunicar, se relacionar, mais o dinheiro vai fluir. Tem até uma frase ali que o pessoal fala que 85% do teu sucesso futuro diz respeito a pessoas que você ainda não conhece. Porque tudo tem a ver com pessoas. Então a gente também pode olhar para isso, né, e entender como a gente pode servir mais, se conectar mais, sair da nossa segurança e conhecer pessoas novas. Vocês sabiam que tem um estudo que diz que um dos preditores de uma saúde longeva e de saúde mental é quanto mais facilmente a gente consegue fazer amizade com estranhos. Então parece que quem tem essa facilidade em fazer amizades tem aí um estudo que diz que essa pessoa está mais segura mentalmente. Olha que interessante. Consequentemente, o dinheiro flui mais, né, também. Está fazendo muito sentido as questões do dinheiro, a Jane colocou. Pergunta, e quando a gente guarda dinheiro para uma emergência, consequentemente teremos emergência o tempo todo. Exatamente. O dinheiro, como tem essa dimensão espiritual, ele é sensível aos nossos desejos secretos. Às vezes não é bem aquilo que o pessoal fala da boca para fora, tipo, universo, eu quero isso. Às vezes é aquele desejo mais secreto mesmo. Por exemplo, eu tenho medo de ficar doente e por isso eu vou guardar dinheiro. Mas eu vou pedir para o universo o dinheiro para a viagem. Se você está vibrando no medo de ficar doente, o propósito que você está colocando no dinheiro é para a doença, mesmo que você não fale isso. E aí você vai ter que ficar doente para que o dinheiro possa cumprir o seu propósito. Para que o dinheiro possa cumprir o seu propósito. Que a Silvia estava querendo me ajudar a responder vocês. Então é bem lembrado. Eu gosto, até a reserva de emergência, eu gosto de chamar de reserva de oportunidade. A gente sabe que precisa ter, né, uma pequena gordura financeira também, às vezes para quando surgir uma oportunidade, de fato. E ela não precisa ser chamada necessariamente de reserva de emergência, embora, claro, na educação financeira a gente fale dessa forma. Bem-vindo quem está chegando agora também. Mais uma pergunta aqui. Uma pessoa que ainda está ligada 50% num trabalho que ela não quer mais, influencia negativamente no outro trabalho que ela realmente quer? Adorei a pergunta. Adorei a pergunta. Muitas pessoas fazem isso, né? Claro que é preciso ter um bom senso no sentido de realmente ter uma fase de transição que você vai estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, até chegar um momento que você vai sentir que não tem mais escolha, que precisa se mover totalmente para o trabalho onde está o teu coração. Mas, falando de um jeito bem prático, Priscila, sim, influencia negativamente. Enquanto o nosso coração está dividido, a nossa energia está dividida, talvez as duas coisas prosperem de maneira limitada. A gente também, quando fica por segurança em um trabalho que não quer, mas e não consegue então dedicar tanta energia naquilo que a gente quer, a gente também está demonstrando que a gente não tem fé o suficiente naquilo que a gente quer. Talvez não tenha confiança em si mesmo que você vai dar conta.
ou talvez você não está com confiança naquilo que a vida propõe para ti nesse momento. Então, talvez a gente possa dizer assim, a fé está sendo testada. E o nosso coração precisa estar inteiro e integralmente naquilo para que aquilo prospere. Volto a repetir, se for uma fase, beleza, pode acontecer de precisar, numa fase, trabalhar em 2 trabalhos, mas nenhum vai prosperar completamente. Deixa eu falar mais uma coisa. Vou só falar, né? Ouçam com o coração. Para que você tenha sucesso em algo, você tem que ser especialista naquilo. Eu poderia muito bem ter uma lista de 10 terapias que eu faço, que eu ofereço, porque eu estudei muitas terapias. Mas não, eu foquei em uma e aprofundei nessa e ainda tenho muito que aprender nessa. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que tem mais a aprender, né? Isso é um processo mental. Agora, se você quer ser visto como referência, se você quer ser especialista de fato naquilo que você tem para oferecer, você precisa ter um foco. Você precisa dizer, é isso, e eu vou colocar todo o meu coração nisso, eu vou fazer dar certo isso. E não tem como dar errado se a gente dedicar a nossa energia, o nosso coração naquilo. Se a gente sente que o nosso talento, que a nossa personalidade está de acordo com aquilo também. Então a gente pode demonstrar a nossa fé naquilo que a gente tem para oferecer para o mundo quando a gente se joga naquilo. E o que eu ia falar é, quando uma pessoa diz que faz 15 terapias, sintam como é. Imagina que você faz 15 coisas. A sensação que dá é que nenhuma é tão aprofundada. Falando assim, né, de um jeito bem superficial, assim, não tem como alguém ser bom em 15 coisas. Existe como alguém ser mais ou menos em 15 coisas. Então escolhe aquilo que vibra com o teu coração, confia nisso e vai. Talvez uma pergunta que alguém esteja pensando, pode ser algum tipo também de emaranhado, de lealdade? Claro que pode, sempre tem algum motivo a mais por trás, mas mesmo assim a gente não pode usar o emaranhado ou a lealdade como desculpa para não dar o passo que a gente precisa dar. Talvez a gente precise apenas ter coragem de olhar para o nosso coração e ver por que a gente está se travando. Porque é muito comum ver gêmeo sobrevivente ou quem tem um irmão não nascido querer fazer por 2. E nesse fazer por 2, então compra por 2, come por 2 e está sempre em 2 trabalhos ao mesmo tempo. Então, quando olha para isso no coração e resolve aqui dentro, a pessoa então fica livre para finalmente ter um trabalho só e aí sim conseguir colocar o coração naquilo. Então, sim, às vezes olhar para essas questões internas é a chave da mudança. Acho que está respondida o suficiente, né? Tem mais uma aqui. Quando uma pessoa não aceita a morte do pai falecido há 10 anos, isso pode interferir nas finanças. Olha que pergunta interessante. A não aceitação do passado, sim, pode interferir em toda a nossa vida, inclusive nas finanças. Quando a gente não aceita a partida de alguém, seja do pai, seja de um filho, seja, enfim, uma parte nossa fica tão conectada a essa pessoa que é como se entrasse num movimento de eu sigo você. A não aceitação da partida é uma falta de fé na continuidade da vida para além da própria vida. Talvez essa falta de harmonia com Deus e com a morte como entidade, né, faça com que a gente se aproxime dela paradoxalmente. A morte como grande entidade,
A morte com M maiúsculo, ela preza pela nossa vida, ela abençoa a vida. E quando a gente não aceita o tempo das coisas, quando a gente não consegue entregar as pessoas ao destino delas, a gente costuma se mover para repetir o destino. Então, além de não dar certo tanto nas finanças, pode ser perigoso, se é que você me entende. Então, o ideal seria a pessoa entrar em harmonia, perceber que o pai está em paz. Às vezes, olhar para isso numa constelação é uma virada de chave gigante, porque a pessoa vai ver através de um representante a energia do pai. E através disso vai poder, talvez, dar um abraço de despedida nele. E assim a pessoa vai saber que vai estar abraçando um representante, mas o coração dela vai entender que ela vai estar abraçando o pai de fato, por causa da energia. A energia do campo, né, que o representante vai estar trazendo. Então, para que a gente possa aceitar, às vezes a gente precisa antes se despedir. E para se despedir, um abraço é muito profundo. Uma constelação onde alguém se despede assim, depois de tanto tempo sem aceitar a partida, costuma ser muito profundo. Alguém que não está em harmonia com essas questões todas costuma se desconectar da vida. Não só nesse caso de não aceitar a partida de alguém, mas alguém que não aceita a vida como ela é, começa a se desconectar dela. E quando a gente perde a harmonia com a realidade, a gente para de aceitar a realidade, a gente então para de vibrar na mesma sintonia da vida e o dinheiro vibra na sintonia da vida. Talvez a primeira coisa que aconteça seja se descolar do fluxo financeiro. As pessoas não conseguem mais se conectar contigo. Você começa então a afastar um pouquinho as pessoas de ti, começa a ter mais problema no relacionamento, o dinheiro não flui e aí não se sabe bem o porquê. Começa a ter problemas de saúde recorrentes. Várias coisas, né, que podem acontecer, claro, né, para cada pessoa é diferente e reage de uma maneira diferente, mas são possibilidades aí que a gente pode olhar. Morgana colocou grande professor. Agora vamos para a próxima pergunta dessas que tinham feito anteriormente, enquanto vocês não fazem mais aqui. O que pode estar acontecendo com o meu filho mais novo que não sai do lugar? A preocupação com o filho que já é maior de idade, né? Tem uma coisa que a gente percebe na constelação, não só na constelação, mas na filosofia de vida como um todo, né? Parece que quanto mais os pais se preocupam com os filhos, mais os filhos se sentem impedidos de ganhar autonomia e ir atrás do próprio sucesso. Eles ficam acomodados. É como se a preocupação criasse uma profecia autorrealizante. Então, às vezes, tu orientar um pai, uma mãe a metaforicamente, tá? Empurrar o filho para a vida, deixar que ele crie a sua própria história, deixar que ele se vire, permitir que ele caia para que ele aprenda a se levantar, permitir que ele precise ir atrás do recurso para que ele possa ter um pouquinho de conforto ao invés de ganhar. Isso é extremamente necessário. E sim, pode ser doloroso para os pais, eu imagino que seja, especialmente nesse período de tempo, né, que no delay natural, né, que os filhos têm para reagir, mas depois é o que vai conectar essa pessoa com a vida. Por exemplo, pais um pouquinho mais severos, pais um pouquinho mais regrados, um pouquinho mais rígidos com regras que trazem regras claras, limites claros. Esses pais preparam muito mais o filho para a vida
do que aquela educação positiva de que só usa perguntas, que deixa o filho decidir, que deixa o filho tomar certas liberdades e tal. Ah, beleza, estou ensinando ele a decidir, estou ensinando ele que não precisa ser violento na comunicação. Beleza, mas ele precisa de regras claras para entender quais os limites. Ele precisa entender que a vida não se curva à nossa vontade. Muito pelo contrário, nós precisamos nos curvar à realidade como ela é, para que a gente possa fluir dentro da realidade. E muitas vezes essa severidade, essas regras claras que os pais trazem fazem toda a diferença. Agradeçam aos pais de vocês se eles foram um pouquinho rígidos contigo. Uma outra pergunta aqui que tem a ver com o que eu estava falando. Quando o pai é ausente na infância, o filho pode ter problemas na vida adulta? Depende. Depende de como o filho lê a ausência do pai. Então vamos supor que o pai, abandonou a família. Então ficou só a criança e a mãe. Seu filho conseguir dar um lugar no coração pro pai, ele vai seguir sem problema nenhum na vida adulta. O problema real, e aqui a gente vai falar de um assunto extremamente importante, porém pode ser delicado para alguns. O problema é quando a mulher está magoada com o homem que foi ausente e o filho, ele ama os dois. O coração, ele é leal aos dois que deram a vida. Não importa que um esteja ausente ou que o outro faleceu ou que só um criou, enfim, não importa. No coração, a criança é leal aos dois. Não importa a distância, eles estão presentes no coração, na alma da pessoa. Agora, quando a mãe tem críticas contra o pai, independente do motivo, aqui o motivo é ele foi ausente, ele abandonou, sei lá qual motivo que seja, a criança, por lealdade à mãe, geralmente a criança é um pouquinho mais leal à mãe do que o pai, pela conexão, né, maior ali no início da vida. E então essa criança vai sentir que se ela amar o pai, ela estaria traindo a mãe. E aí, nesse sentido, ela exclui o pai do coração. E aí sim vai ter problema na vida adulta. Porque ela vai para a vida desconectada do poder da energia masculina, da sua própria força que viria a partir do seu pai. Fez sentido o jeito que eu expliquei? Então o problema não é o pai ausente. Não vai trazer problemas na vida da criança, quando a criança for adulta, no caso, né? Mas o problema é a criança ficar o tempo todo julgando e querendo que tivesse sido diferente, querendo mudar o passado. Querer mudar o passado é pedir uma vida de frustração, porque não tem como. Então você já está colocando como desejo algo impossível, mudar o passado. Então a frustração vai ser inevitável nesse sentido. Muito atenção à postura da mãe nesse exemplo, tá? Se a mãe é capaz de se contentar com a vida, com o destino dela, que é criar um filho sendo que o pai foi embora, e eu não estou inocentando ele, mas eu estou olhando pro filho, o que é mais importante pro filho nesse momento. O que ele precisa fazer é outra história. Então, a mãe precisa ser capaz de se alegrar com a realidade dela. E a realidade dela inclui criar um filho sozinha nesse momento. Se ela se alegra, o filho não vai ter problema de tomar a energia do pai no coração, mesmo que ele não esteja presente. Espero ter ajudado. Colocou ali muito sentido. Próxima pergunta, então. A postura de Salvador é problema de postura apenas ou pode ser emaranhado?
Quando a gente fala em Salvador aqui na constelação, a gente está falando do triângulo de Karpelmann, ou do triângulo dramático, vítima, salvador e agressor. Um depende do outro para se manter no papel. A gente cai com mais facilidade em um desses 3 papéis, embora a gente transite neles, tá? Então, às vezes, a gente está como vítima, quando a gente está reclamando, quando a gente está reclamando do tempo, do frio, de tudo, a gente está se vitimizando, né? Às vezes a gente está como agressor, quando a gente julga, quando a gente se torna agressivo, enfim. E às vezes a gente está como salvador, que é a pessoa que quer ajudar a vítima e quer ir contra o agressor. Então, geralmente, nesse lugar de salvador tem os militantes, tem muitos profissionais da área da saúde, que então começam a ajudar os seus clientes e pacientes como se eles fossem vítimas, não tratá-los como vítimas reais. Essa é a diferença, entende? Eles precisam saber que eles têm força para sair da situação que eles estão. Eles precisam saber que aquilo que eles estão passando faz parte do aprendizado deles e eles têm a força no coração deles para dar um passo na vida e então viver melhor. E sim, vai ter pessoas para auxiliar eles a dar o passo, mas é ele o protagonista. O salvador, ele vai ver o outro como frágil, ele vai ver o outro como pequeno, como se o outro precisasse dele. E então aí temos uma relação de vítima e salvador. Mas a pergunta então é uma postura? Eu me coloquei como salvador porque tive pena, talvez? Ou será que tem um emaranhado por trás? Será que tem uma lealdade sistêmica por trás? Tem uma frase que dá para refletir, tá, Silvana? Que é: quando a gente tenta demais ajudar os outros o tempo todo, talvez a gente esteja fugindo de algo que a gente precisa mudar em si. Uma variação dessa frase seria: quando você tenta demais mudar o outro, você está se esquivando de algo que você precisa mudar em ti. Espero que também tenha ajudado. Eu falei no final de semana do curso uma frase que é assim: reflitam sobre o conselho que vocês mais dão para as pessoas. Aquilo que você mais dá de conselho para as pessoas. Às vezes você aconselha 10 pessoas a mesma coisa. A gente dá o conselho que a gente mais precisa ouvir. Então basta se ouvir que muitas vezes você vai saber o que fazer na vida. E o salvador, então, ele tenta salvar todo mundo. Ele tenta ajudar todo mundo o tempo todo. O que ele está dizendo? Que ele precisa de ajuda. E ele projeta isso nas pessoas. As pessoas são um espelho. E só que o salvador pede ajuda? O salvador não é capaz de pedir ajuda. Porque o salvador acha que é fraqueza pedir ajuda. Então os outros sim estão necessitados, mas ele não. Por isso que o salvador vive cansado. Por isso que o salvador costuma adoecer. Porque ele é guerreiro. Ele está o tempo todo tendo que ser forte para ajudar a família. Tendo que mostrar que é forte para dar apoio para alguém. Mas e ele? Quando é que ele vai olhar para si e perceber que ele também pode pedir ajuda? Perceber que ele não é mais do que a outra pessoa que ele está ajudando. Se reconciliar com a impotência, com a humanidade, com ser pequeno, o pequeno Orfeu. Então tem muita coisa que pode ser olhada por trás, né, da postura de Salvador. Falo aqui algumas coisas que me vêm à mente nesse momento. É muito comum alguma frase na nossa infância ter se tornado um decreto que sustenta a nossa postura de Salvador na vida adulta. A gente poderia chamar isso então de um emaranhado, talvez. Um exemplo disso é:
A criança está lá com seus 7 ou 8 anos de idade construindo sua personalidade. E então a mãe fica muito doente. E a criança fica com medo. Fica com medo, né? Se a mãe vai partir, se a mãe vai ficar viva. E então ele decide ali que ele vai fazer de tudo para salvar a mãe. Beleza, a mãe melhora, segue a vida, só que a criança fica com essa programação por causa daquele decreto que ela fez, sem nem entender o que isso significava. E aí vai para a vida tentando cumprir o propósito de salvar a mãe através das pessoas agora. Então é muito comum a gente perguntar para médicos, para enfermeiros, para terapeutas, ver o que está por trás de que fez a pessoa escolher essa profissão. Tem alguma situação lá do passado que ela não conseguiu resolver e inconscientemente ela vai para a profissão para tentar resolver. E claro, a profissão, quando tem um propósito de colocar em ordem algo do nosso passado, ela tem muito menos força do que a gente ir para a profissão pensando que pessoas precisam de nós ali no futuro. Então a gente precisa ressignificar isso em uma determinada altura da nossa profissão. Beleza? Nós vamos seguir aqui, teria tanto a mais para falar sobre isso, né? Próxima pergunta é: por que será, professor, que muitas demora muito para algumas mudanças, tipo mudança de cidade? Por que será que muitas vezes demora muito para algumas mudanças, tipo mudança de cidade, se eu entendi corretamente, né? Às vezes, quando a vida freia a gente para uma mudança, é porque a gente precisa aprender algo antes da mudança, para que depois da mudança eu tenha sucesso lá. Às vezes a vida faz a gente voltar um passinho para trás para ajustar a postura em relação a alguma coisa, para que a gente obtenha a força necessária para que então dê certo. Uma porta fechada também te conduz a teu destino. Um passinho para trás é o necessário para que o teu sucesso aconteça lá na frente. Um caminho errado também é um caminho certo, desde que você faça valer a pena o aprendizado que esse caminho está te trazendo. Então, se a mudança está demorando, você pode perguntar: dentro de mim, que aprendizado que eu estou demorando a assimilar? Um exemplo: muitas pessoas fogem da cidade pequena para ir para a cidade grande e falam algo assim, eu já ouvi muitas vezes, tá? Essas frases. Minha cidade é ruim, não tem nada para fazer. Não tem oportunidade, não tem nenhuma opção de lazer. Vou ir para a cidade grande. Como é que uma criatura vai ter sucesso se há um menosprezo à cidade que serviu a ele por tantos anos, que ele nasceu? Ou, se vocês querem algo ainda mais polêmico, algo ainda mais importante, melhor dizendo, se a pessoa fala mal do Brasil, mas o país também tem um campo e a gente está nesse campo, como é que a pessoa, a criatura de Deus, vai prosperar dentro de um país que ele está falando mal? Então, a gente precisa entender que às vezes sim a vida vai nos frear. Você não aprendeu as lições que você tinha que aprender na tua realidade atual? Tu não está pronto para passar de nível. É uma bênção, às vezes demorar um pouquinho mais. Então vocês podem se perguntar tudo isso. E quanto mais harmônico estiver o coração de vocês em relação ao passado e à realidade atual, mais chance vocês têm de ir para uma nova realidade de um jeito mais leve e com mais sucesso. Espero ter ajudado. Muito obrigada. Tem um será perdido ali, não entendi.
Por fora das telas, muitos como você são ruins. O que você me diz? Responde se possível. Sim, verdade. Tem muitas pessoas que falam coisas assim, né? Mas por fora das telas não vivem aquilo que fazem. E isso faz toda a diferença mesmo. A gente precisa viver tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente diz. O que acontece quando a gente não vive a nossa filosofia de vida? As pessoas têm um sensor de verdade. A gente sempre sabe. E o pior de tudo é que a gente não pode dizer fulana me enganou. Porque uma parte nossa sempre soube. Bert Hellinger chamava isso de transferência. Quando a gente olha para alguém que está falando coisas bonitas, mas a gente esquece que essa pessoa também é humana e então passa a vê-la como alguém que precisa ser perfeita. Diferente da pessoa ser má, claro, né? A pessoa não ser perfeita dentro da filosofia. E aí, quando a pessoa comete um erro, ela frustra a expectativa infantil que o coração do ouvinte criou de que a pessoa teria que ser perfeita. E essa frustração dá a impressão de que a pessoa foi enganada. Então, isso pode acontecer também quando houver transferência, né? Mas também não dá para esquecer que sim, às vezes a pessoa está vivendo ali um teatro que não é o que ela vive, o que ela acredita. Então a gente precisa olhar um pouco mais para a postura interna, para a vida da pessoa, mais às vezes do que para as palavras. Tem uma frase bíblica que eu gosto muito que é: você conhece a árvore pelos seus frutos. Então a gente pode olhar para os frutos da pessoa, né? A gente pode olhar para como ela trata o garçom, né? Eu nunca me esqueço que uma vez o professor me disse: não tem significância nenhuma você tratar bem alguém importante, mas como a pessoa trata o garçom, o porteiro do prédio, será que a pessoa é humilde? Uma coisa que acontece muito no nosso meio, tá, Gabi? É a pessoa crescer profissionalmente e achar agora que é muito importante. E com isso perder o contato com as pessoas. Então, por exemplo, fiquei famoso, cresci muito e agora eu não sou mais acessível, não vou mais falar com as pessoas, ninguém mais vai ter o meu número de celular. A gente continua sendo ser humano com as mesmas necessidades, e uma necessidade do ser humano é ter amizades verdadeiras que inclusive possam te criticar e você não vai se ofender porque você está em crescimento, você não é perfeito. Então eu acho que não importa quanto a gente cresça, a gente não pode perder os pés no chão. A gente não pode entender que a gente está pronto. A gente nunca está pronto. Graças a Deus a gente tem muito a evoluir. Manter a humildade depois que você cresce profissionalmente é uma virtude. Então dá pra gente olhar para isso, né? Dá pra gente perceber essa humildade, essa acessibilidade, essa vulnerabilidade. Geralmente quem quer demonstrar muita perfeição tá criando uma casca, né? Então é importante talvez a gente ser sincero e entender que está todo mundo crescendo, que está todo mundo no mesmo nível. E sim, talvez eu tenha algo para ensinar em relação a isso que eu estudei, que eu estudo, que eu ensino, mas se tratando de outro assunto, eu vou sentar na cadeira de aluno e eu que vou aprender com qualquer um de vocês que está me ouvindo agora nesse momento. Eu acho que a gente não pode perder a humildade. Para que a gente possa se manter sempre crescendo, a gente precisa ser pequeno.
Aquele que já se coloca como grande não consegue crescer. Verdade, sempre com sábias palavras. Muito bem, já chegamos a 1 hora de live. Eu achei que a live ia ser um pouco mais curta do que a tradicional 1 hora. Mas chegamos ao final. Agradeço a vocês. E se vocês quiserem colocar ali um último comentário antes de terminarmos, né, a nossa live de hoje. E um recado final que eu deixo para vocês também. Em relação a tudo que a gente conversou, você precisa ser sincero com o teu coração, no sentido de estar em harmonia com ele para conseguir se conectar com a vida. Tu precisa ter coragem de dar um passo em direção àquilo que o teu coração está conectado, que a vida quer de ti. E você precisa ter coragem para isso, agir com o coração, né? Coragem é uma virtude que não dá para fingir. Ou você tem ou você não tem. E coragem, entre as virtudes, é a que mais é admirada. A gente admira quem tem coragem. Então, seja corajoso na hora de decidir. Toda decisão envolve, sim, soltar algo do passado. Seja corajoso também nisso, tenha fé que o futuro ali reserva coisas boas para ti. E faz acontecer, né? Seja inspiração, agora a Tainá colocou, você é uma inspiração. Todos nós somos inspiração para alguém. Sempre tem alguém que te admira em silêncio. Então faça valer a pena tudo isso. A Adri colocou maravilhoso sempre. Saudade, a Adri, venha tomar um café. Parabéns, obrigado, Elizabeth. Jane colocou gratidão sempre. Obrigado sempre, muito bom, Andréia. Suzy, tuas palavras sempre ressoam profundamente na alma. Gratidão. Carla, mestre Ângelo. Cláudia, um exemplo de conduta e ensino. Idri, muito aprendizado, é sempre bom ouvir suas palavras. Gratidão. Cláudia, gratidão pelos ensinamentos. Gratidão pelos aprendizados valiosos. A Priscila. Então, obrigado a cada um de vocês. Nos vemos daqui uns dias novamente numa nova live. Quero aparecer um pouquinho mais aqui para vocês. Eu sei que muitas pessoas aguardam, né, por esse momento. Aqui o Jardel colocou, chegamos no final, valeu cada minuto, muito sábio, Ângelo. A Elisângela, tuas palavras sempre me surpreendem. Mara, obrigado. Até mais então, e nunca se esqueçam, né? Vou repetir uma frase que eu falei lá no início. Viva a cada minuto como se a tua vida fosse uma oração. Lembrem que você tem uma missão para cumprir. Os navios estão seguros no porto, mas não foi para isso que os navios foram feitos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.